Aqui agora gravando. Vamos que vamos, né? Unidade 3, página 24. Variação de grandezas. Então, vamos lá. Ó. O que é grandeza, meninas? Grandeza é quando a gente pode mensurar alguma coisa. Por exemplo, dimensão, altura, por exemplo, metro, grandeza de quilos, que a gente pode pesar elas. Então, tudo isso aí são grandezas. Tudo bem? E elas, as grandezas, elas podem ter duas situações. Elas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O que é isso? Diretamente, eu tenho duas grandezas. Então, se de um lado da minha igualdade essa grandeza ela aumenta e esse lado aqui ela aumentar também, eu tenho um tipo de grandeza chamado direto. Então, se esse lado aumenta, esse lado também vai aumentar. Se esse lado meu esquerdo aumentar duas unidades, o meu lado direito também aumenta 2 unidades. Então, eu tenho grandezas diretas. Então, se de um lado aumenta, o outro lado aumenta, ou se de um lado diminui, o outro lado também diminui, desde que seja na mesma proporção, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Sim. Agora, se de um outro lado eu tenho uma grandeza e eu aumento ela, e essa grandeza aqui, ó, do meu outro lado, ela diminui. Ela é direta? Não, né? Ela é o quê? Inversa. Inversa. Então, ela é uma grandeza inversa. Tá bom? É o caso, por exemplo, de um carro. Digamos que eu tenho um carro e ele está andando a 60 km por hora. E ele faz de Sorocaba até Votorantim, ele faz em 10 minutos. Beleza? Beleza. Se eu aumentar aqui, ó, vou dobrar a velocidade dele. O que acontece? Ele vai ser mais rápido ou vai demorar a mesma coisa ou vai ser mais lento? Vai ser mais rápido. Mais rápido, 5 minutos. Perceba, então, que de um lado eu aumentei, só que desse lado eu o quê? Diminuí. Tá vendo? Sim. Conseguiram entender aí? Então, se um lado eu aumento e o outro diminui, na mesma proporção, o que é a mesma proporção? Eu saí de 60 e fui para 120. Então, eu multipliquei por 2, né? 60 vezes 2, 120. Se de um lado eu multipliquei, do outro lado eu dividi pela mesma razão, por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Tudo bem? Entenderam? Uhum. Então, vamos lá. Tá, ó. Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, o comprimento, a temperatura, a área. Em diversas situações, como veremos a seguir, duas grandezas podem estar relacionadas entre si. Ou seja, a variação de uma delas causa variação na outra. Essas relações podem ser classificadas em diretas, né, diretamente proporcionais, e inversamente proporcionais. Também há casos em que as grandezas não apresentam proporcionalidade. Então, ó, primeira situação aí, diretamente proporcional. Situação 1, x e y são diretamente proporcionais. Então, ó, por recomendação médica, Arnaldo faz caminhada em um parque todos os dias. Ele controla a distância que percorre contando a quantidade de voltas que dá na pista do parque. Arnaldo pode medir a distância dessa forma porque sabe que a volta completa tem 600 metros. Veja a tabela e a representação gráfica dessa situação. Veja que cada volta, meninas, ele anda quanto? 600 metros.
Na segunda volta, ele anda quanto? 1.200. Na terceira volta, ele anda 1.800. Então, ó, percebam que do 1 para o 2, o que, que aconteceu? Eu multipliquei por 2. Ó. E esse lado eu também multipliquei por 2. Ó. Daqui para cá, ó, o que, que aconteceu? Eu somei 1, não é? Nesse caso aqui, eu vou somar 600. É a mesma coisa. Tudo bem? Sim. Então, veja que a proporção, ela é direta. É uma relação direta, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 601, 1.200, 2, 1.803, 2.404, 3.005, 3.606. Tá vendo? É uma proporção direta. Ou seja, se um valor x aumenta, proporcionalmente o valor y também aumentará. Tudo bem? Sim. Situação 2, quando são inversas. Ó, Letícia vai fazer uma viagem de carro e a cidade de destino fica a 400 km de onde ela está. Se ela mantiver a velocidade de 100 km por hora, fará o percurso em 4 horas. Nessas condições, ela pode calcular o tempo de viagem em relação à velocidade. Veja que as grandezas que eu trabalhei no primeiro caso aqui, ó, foi quem? Voltas em metros. São 2 grandezas. Nesse caso aqui, ó, quais são as grandezas que eu estou trabalhando? Velocidade em tempo. Né? Ó, velocidade em tempo. Né? Distância, na verdade, quilômetros, distância no tempo, horas. Essas são as grandezas que eu estou trabalhando aqui. Então, o que o probleminha aí está falando? Que, ó, quando ela está 20 km por hora, ela anda, ó, 20 horas, 40, 10, 80, 5, 100, 4. Veja que daqui, ó, eu estou aumentando. E daqui para cá eu estou o quê? Diminuindo. Ok? Veja que daqui para cá eu fiz vezes 2. E daqui para cá eu dividi por 2. Que é o inverso da multiplicação, é a sua o quê? Divisão. Tá claro isso? Uhum. Então tá bom, então. Então, ó, nesse caso, x e y são inversamente proporcionais, pois à medida que o valor de x aumenta, o valor de y diminui na mesma proporção. Ou seja, ao dobrar o valor de x, divide-se por 2 o valor de y. Ao triplicar o valor de x, divide-se por 3 o valor de y. E assim por diante. Tudo bem? Sim. Situação 3. Elas não são proporcionais. Tá? Então, ó, vamos analisar a equação que define a área de um quadrado. O que é a área de um quadrado? O lado dele é lado vezes lado. Então, ó, quando eu aumento a área, o lado de um quadrado, se o lado é 1, certo? A área vai ser 1. Se eu aumento a área aqui, ó, do quadrado para 2, a área vai ser 4. Por quê? 2 vezes 2, 4. Se eu aumento em uma unidade a área do quadrado, então, ó, daqui para cá eu somei 1. E daqui para cá eu também somei 1. Então, ó, e aqui, ó, daqui para cá não tem proporção. Daqui para cá também não tem proporção. Conseguem ver? Sim. Uhum. Então, nesse caso, eles não são nada, eles não são direto nem inverso. Eles não têm uma relação direta ou inversamente definidas. Beleza? Beleza. Então tá bom, então. Então aqui tá as atividades que vocês vão fazer para me entregarem, acho que quinta-feira. Eu vou dar uma analisada, ver quais aí vocês fazem, daqui a pouco eu posso. E aí a gente segue agora aqui, sistema de equações de primeiro grau. Meninas, sistema de equações de primeiro grau é muito importante para vocês. Muito, muito. Nossa, o que aconteceu com a Thalita? Ela tá com a folha na minha cara. Não, agora está certo. Sistema de equações, o que acontece? São problemas de situações
o dobro da idade do meu filho mais o triplo da idade de Joãozinho, somados dá 50. Então, começa com esses situações, problemas, que vocês precisam saber da resolução. Tudo bem? Então, ó, equações de primeiro grau. Primeiro, vamos lá, vamos entender aqui. Maria resolveu ir à feira comer pastel no domingo. Ao abrir a carteira, percebeu que entre cédulas e moedas de R$1, só dispunha no valor exato para comprar um pastel. Quantas cédulas e moedas Maria tinha, sabendo que o preço do pastel era R$6? Você consegue descobrir? Conte para os colegas da estratégia que adotou. Então, ó, Maria resolveu ir à feira comer pastel no domingo. Ao abrir a carteira, percebeu que entre cédulas e moedas de R$1 só dispunha do valor exato para comprar o pastel. Então, primeira coisa, eu tenho cédulas e eu tenho moeda. Cédulas mais moeda dá quanto? R$6. Certo? Então, eu só não sei quanto eu tenho de cédulas e quanto. Eu poderia ter 2 cédulas de R$2 mais 2 moedas de R$1. Não. R$1 aqui não é 2, são 2. Seu cabecinha. Entendeu aqui? Mas eu também poderia ter uma cédula de R$5 mais uma cédula de uma moeda de R$1. Mas eu também poderia ter uma cédula de R$2 mais o quê? 4 moedas de R$1. Então, quando nós não sabemos, né? Nós só sabemos aqui, ó, cédula e moeda. Então, os problemas vão começar a mostrar, ele tem 2 cédulas de tanto, 3 moedas de tanto. Então, 2 cédulas mais 3 moedas. Entendeu? Então, isso começa a formar o que nós chamamos de sistema de equações. Tá? Então, vamos lá. Então, ó, Joana e seu marido levaram os filhos e alguns amigos ao parque. No total, compraram 7 ingressos e gastaram R$147. Quantos ingressos de cada tipo foram comprados? Então, vamos lá. Então, ó, esse problema pode ser traduzido pela linguagem algébrica ao considerar x o número de adultos e y o número de crianças. Vamos voltar lá um pouquinho. Ó. Então, aqui, ó, observe a placa com valores na entrada de um parque de diversões. Cadê a placa? Vocês estão vendo aí? Não. Eu não estou também. Vocês estão vendo a placa aí? Não. Quê? O que tu falou, Thalita? Não. Não, parece que ela está debaixo d'água, né? Ah, Não tem placa de valores. Não tem, né? não sei. Não tem. Eu, pelo menos, eu não vi, tá? Ó, então, mas importante, ó, é o seguinte, ó. Eles falaram assim, ó. Eu acho que deve ter lá R$25 adultos e R$18 crianças. Deve ser isso, tá? Ele deve falar assim, ó. O valor é R$25 para adultos e R$18 para crianças ou menores de tantos anos, certo? Certo. O que eu sei é que a soma deles, das pessoas, ó, ou seja, a quantidade de adultos mais a quantidade de crianças são 7 pessoas, ok? E o valor do ingresso dos adultos mais o valor do ingresso das crianças
Eles gastaram 147. Vejam agora, meninas, é o seguinte, ó. Eu tenho duas equações com duas incógnitas e isso me gera um sistema de equações. Ó, então, veja que a associação é o seguinte. Na primeira equação aqui, ó, primeira linha de equação, eu estou associando o total de crianças e adultos. Tudo bem? Então, ó, total de adultos mais o total de crianças igual a 7 pessoas. Ok? Uhum. No segundo sistema aqui de equações, eu estou associando o valor da entrada do adulto mais o valor da entrada da criança com o total gasto. Então, eu tenho duas equações. Na primeira, eu tenho o total de pessoas e na segunda, eu tenho o total de gastos. Toma muito cuidado para não misturar alhos com bugalhos. Ok? Se eu vou montar uma sentença de quantidade de pessoas, é essa sentença que eu tenho que usar, só os números. Se eu vou montar uma sentença com os gastos das pessoas, eu só posso ter nessa sentença os gastos. Tudo bem? Vocês entenderam? Sim. Eu não posso ter a mistura deles, senão vocês vão montar sentenças erradas. Ok? Tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, ó. E aí, ó, eu fiz aqui, ó, essa situação aqui. Então tá aqui, ó. X mais Y igual a 7, que representa a quantidade de pessoas. E aqui, ó, 25x mais 18y igual a 147. Que o segundo aí é o gasto das pessoas. E aí, ó, eu posso montar várias situações. Eu posso considerar 2 adultos e 5 crianças, posso considerar 5 crianças e 2 adultos, posso considerar um monte de coisas, entendeu? Tudo bem? Uhum. Tudo bem ou não? Posso ter 2 crianças e 5 adultos, dá 7, dá? Eu posso ter 4 adultos e 3 crianças? Posso, porque a soma dá 7 também. Então, nós precisamos saber quantos adultos são e quantas crianças são. E é através desse sisteminha de equações que é importante que nós possamos resolver. Ó, agora eu vou abrir aqui um segundo. Agora vocês vão falar para mim, ó, x mais y igual a 7. 7. E o outro é 25x mais quanto? 18y. Isso? Igual a quanto? 147. Então, esse aqui é o famoso sistema... Esse aqui é o famoso sistema de equações. 2 equações, 2 incógnitas, um sistema. E aí, meninas, eu tenho 2 jeitos. Cadê a Thalita? Saiu? Thalita caiu. Eu tenho 2 maneiras de solução. Uma se chama pelo método da substituição e o segundo é pelo método da adição. Tá bom? Vamos lá? Vamos resolver? Só que antes disso, eu vou fazer um outro aqui do lado, mais simples para vocês entenderem. X mais Y igual a 20. E x menos y igual a 6. Então, ó, veja que eu tenho 2 equações com 2 incógnitas e um sistema. O que eu vou fazer? Eu vou pegar
uma dessas equações e isolar uma das incógnitas. Qual incógnita vocês querem que eu isole? E qual Y. o y você quer que eu isole? Em qual sentença? Na primeira ou na segunda? Primeiro. Na primeira. Então, vou pegar essa aqui, certo? Eu vou fazer isso aqui, ó. X mais y igual a 20. Então, vou isolar o y. Então, o y vai ficar aqui e vai ser quem? 20 menos, passo o x para lá, certo? Certo. Então, isolei o y aqui, ó. E se eu isolei na primeira, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse y agora aqui, ó, e vou substituir aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Vou copiar essa sentença, x menos, tá vendo? E aí eu vou abrir parênteses. Quem é o y? 20 X. menos x, né? É. 20 menos x, certo? É igual a 6. 6. Então, ó, vamos lá. X. Esse menos aqui vai mudar todo o sinal lá dentro. Vai ficar menos 20. E aqui menos com menos vai ficar mais x. É igual a 6. X mais x são o quê? 2x. Menos 20, passo para lá, vai ficar mais 20. Mais 20 com mais 6, 26. Se o 2 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, x igual a 26 dividido por 2, x igual a 13. 13. Então, se o x é igual a 13, só jogar aqui, 13. Quanto falta para 20? O y falta quanto? 7, né? Sim. Porque 13 mais 7 dá 20. Sim. Ou... Não, é 8. Não entendi. Ah, não, é 7. Ah, tá. Vocês entenderam aqui? Sim. Então, esse método, ou seja, o x é 13 e o y é 7. Ok? Então, esse método que eu acabei de ensinar para vocês é o famoso método da substituição. Isolo a incógnita de um lado e substituo na outra sentença. Ok? Ok. E agora tem um segundo método, que é o método... Deixa eu trazer ele mais para cá. Que é o método da adição, que esse eu gosto. Vamos lá. Ele fala que é, como que eu falei? X mais Y igual a 20, né? Uhum. Thalita entrou ou não? Thalita entrou. Não. Sim. E x menos y igual a 6. Ó, esse método eu gosto pra caramba, porque ele é prático, só que você tem que ter uma certa perspicácia. Por quê? Ó, veja, analise as incógnitas primeiro, x e y. Veja que na primeira sentença, tanto x quanto y eles são o quê? Positivos. E na segunda sentença, o x é positivo e o y ele é negativo. Então, já ajuda. Segunda situação, veja que o índice do y no primeiro é 1 e o índice no y no segundo também é 1. Então, fechou balada. Porque se fosse 2 ou 3, você teria que multiplicar a sentença por 2 ou 3. Ou teria que colocar um negativo. Tá? Então, ó, nesse caso, eu tenho o y aqui, ó, positivo, e eu tenho o y negativo. Nesse caso, eu apenas passo um traço e vou somar verticalmente ele. Como eu vou fazer isso? Assim, ó, 20 mais 6, 26, igual. Mais y com menos y, o que acontece? Zero. X com mais x dá quanto? 2x. 2x. Quanto é o x? 13. Tudo bem? Sim. E aí depois é só substituir o 13 aqui, ó, vai dar 7 lá o y.
Tá bom? Agora, se eu tivesse... Posso ter algumas situações aí. Então, eu posso ter... Quem que tá falando aí? Não tô ouvindo. Tá travando aí. Tá falhando, Thalita, o seu áudio. Tá com dúvida? Thalita? Travou aí. Bom, vamos lá. Ó, eu poderia ter essa situação aqui, gente, ó. X mais Y igual a 20 e X, ó, e por exemplo, ó, 2x mais y igual a 6. Tá vendo? Veja que os índices do x já são diferentes, o y eles são iguais. Porém, todo mundo é positivo, nenhum é negativo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó, multiplicar toda a sentença por menos 1. Então, aqui ó, vai ficar assim, ó, menos 2x menos y igual a menos 6. Veja que eu alterei toda a sentença. E aí, ó, eu posso pegar o de cima aqui, ó, x mais y igual a 20. E agora, ó, eu posso somar eles. Por quê? Ó? Porque o y ele está na mesma unidade, ó. Um aqui e um aqui. E eu tenho menos com mais, ou seja, eles vão o quê? Anular. Então vai ficar assim, ó, 20 menos 6 vai dar 14 aqui, ó. Igual menos x, ó, menos 2x com x vai dar menos x. Então o x vai ser menos 14. Pronto. Tudo bem? Uhum. Então, voltando para o exemplo aqui, ó, para a gente finalizar. É só substituir agora ali, ó. Para a solução, você pode fazer ou por substituição ou por adição, ó. Então você pode isolar uma dessas e jogar na outra aqui que você vai ter o resultado. Ou nesse caso aqui, ó, se você quiser anular o y, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Veja que aqui tudo é positivo, y. Então, eu vou multiplicar toda a sentença por menos 18. Por que isso? Menos 18 vezes x vai dar menos 18x. Menos 18 vezes y vai dar menos 18y. E agora precisa multiplicar aqui o 7 vezes 18. Não sei quanto dá. Alguém faz aí para mim. 18 dá... Oi? 49? Não, 18 Não, vezes não, 7. Ah, 18 Vai dar vezes 7. menos 126. Entendi 8. Então, ó, e aí eu copio aqui a sentença de baixo. 25x mais 18y é igual a 147. O que eu faço agora? Somo, né? Então, vamos ver quanto dá. 126 menos 147 dá quanto? 21. Menos 18, mais 18 vai embora. E 18 para 25 são quanto? 7, né? Portanto, o x é quanto? 3. X é 3. Então, se o x é 3, quanto é o y? 4. 4. 3 mais 4 dá 7. Entenderam? Sim. Então tá bom, então. Então tá bom. Então essa aqui, ó, é o sistema de equações. Na apostila de vocês aí tem o método da substituição, o método da adição. Tudo que eu acabei de explicar para vocês está na apostila aí. Aí depois tem as atividades, que eu também vou fazer uma triagem com ela. Tá bom? Para vocês entregarem para mim quinta-feira.
tá? E aí, na quinta-feira a gente continua, acho que é quinta, né, que a gente tem aula, Sim. né? Aí quinta-feira a gente continua a nossa aulinha aí. Até aqui tudo bem, meninas? Alguma dúvida? Até Eu agora acho que não. ainda. Ainda não. Aí quando a gente vai começar a fazer, vai ter tudo. Mas isso é importante. Tentem fazer o máximo, o que não conseguir não tem problema, mas tente fazer. Aí na quinta-feira a Uhum. gente corrige tudo isso. Combinado? Ok. Uhum. Ok. Então tá bom. Se cuidem. Tchau. Um beijo. Tchau. Fiquem com Deus, tá? Tchau. Tchau.